Olá pessoal, nosso projeto hoje é um conjunto de vasinhos confeccionados com rolhas de champanhe, mas aquelas feitas de cortiça. As plantas usadas nesses vasinhos são as suculentas, plantas que estão sendo muito utilizadas em decorações modernas, em apartamentos pequenos e em jardins. Sua manutenção não demanda muitos cuidados, porém, com este nosso vasinho tem pouca área para a terra, é preciso uma observação diária. Caso contrário, ele seca e as suculentas não aguentarão muito tempo totalmente secas. Vamos então começar pelo vasinho. É fato, sempre que acontece uma festa de casamento ou alguma comemoração em que esse tipo de bebida é usada e pronto, rolhas voam e caem nos cantos mais escondidos. Colecione algumas para que seu conjunto de mini vasinhos seja feito. Utilize a que estiverem em melhor estado e forem de cortiça de melhor qualidade. O lado a ser furado para cavar o interior do nosso vasinho é aquele que fica voltado para a bebida quando ela ainda está na garrafa. Para furar, use uma furadeira e uma broca chata desse tipo, igual a da imagem. A medida dela deve variar conforme a largura dessa parte de suas rolhas, porque algumas são mais estreitas, outras bem mais largas. O importante é deixar uma espessura na parede do vaso. A profundidade que a broca deverá atingir será o suficiente para deixar o fundo com mais ou menos 5 mm de espessura. E, no centro desse furo, pelo lado oposto, utilizando-se de um prego, faça um furo cuja penetração alcance a parte oca interna do vasinho. Sua finalidade é para que a água não se acumule dentro dos vasinhos durante as regas, pois as suculentas são muito sensíveis ao excesso de água e apodreceriam. Agora, precisaremos de um alicate de bico e um pedaço de arame, preferencialmente de material anodizado, tipo aqueles de clipes grandes que tem o fio mais grosso, ou então um fio de coque. Isso é para evitar que o contato com a água venha enferrujá-lo no futuro. Dobre-o ao meio e, com a ajuda de um alicate de bico, dobre as extremidades conforme esse da imagem. Ainda utilizando o alicate de bico, pressione as pontas desse gancho que foi confeccionado contra a parede externa do vasinho rolha. As duas pontas devem penetrar essa parede até saírem do lado interno do vasinho. Mas veja, antes de pressionar, tenha certeza da posição do ganchinho. Calcule a altura da colocação do gancho para deixar o fim do gancho próximo à borda, mas de forma que ele não apareça além da borda do vasinho. Está observando? Veja nessa imagem, as pontas do nosso gancho aparecem do lado interno do vasinho rolha e devem ser dobradas com a ponta do alicate e pressionadas contra a parede interior. Isso para evitar que escape no manuseio e na manutenção dos vasinhos. A aparência externa deve se assemelhar a essa da imagem. Esse gancho tem a finalidade de pendurar os vasinhos em preguinhos em parede, onde você quiser, mas desde que seja longe do sol direto, mais próximo da luz solar. Agora chegou o momento de plantar. Faça uma mistura de 2/3 de terra adubada e 1/3 de areia. Isso ajudará na nutrição da planta e permitirá que seja fácil a drenagem. Quanto às plantinhas, adquira ou peça mudinhas de suculenta aos amigos, aos parentes. Ao tirar a muda, corte o galhinho da suculenta na diagonal, utilizando uma faca ou uma lâmina bem afiada. Isso é para evitar o esmagamento desse galhinho. Ao colher as mudas, observe que elas tenham um tamanho compatível ao vasinho rolha. Mudas colhidas, deixem uns 3 dias em um lugar longe da chuva para que o corte do galhinho da mudinha cicatrize e só então insira 1 centímetro dentro do vasinho rolha. Ficará mais bonitinho se cada vasinho contiver uma espécie de suculenta diferente do outro. Algumas suculentas geram brotinhos que se desenvolvem ao lado da planta mãe, que podem ser retirados com cuidado e colocados durante alguns dias sobre uma porção de areia seca sem plantar. As raízes logo surgirão. Quando essas raízes estiverem bem desenvolvidas, é só plantar.
Outras ainda se propagam através de folhas caídas ou retiradas de vasos de suculentas maiores. Como esses vasos são muito pequenos, sugiro que, para serem regados com delicadeza, você se utilize de um conta-gotas. Assim você evita de encharcar ou escapar a terra do seu interior quando da época da rega. Procure informações sobre propagação e maiores cuidados com suculentas aqui no YouTube ou entre nas comunidades de suculentas no Facebook. A observação e a rega são muito importantes nas primeiras semanas. Não se esqueça que, mesmo com as regas menores, as quantidades de terra desses vasinhos são muito pequenas e elas devem secar rapidamente. Então agora, o que está esperando? Mãos à obra, faça o seu vasinho!